Lidar com a dislexia é um grande desafio, mas parece que tem professor que também não ajuda. Agora, a gente vai assistir junto uma reportagem que me revoltou bastante. Um professor debochou da nota de um aluno com dislexia. Isso foi revoltante para mim. Nessa reportagem, meus amigos, eu quero trazer alguns insights preciosos para vocês não passarem por isso. Mas vamos assistir aqui, meus amigos. Isso aqui. Tá vendo esse menino? Ele tem algum tipo de dificuldade, mas é um garoto sensacional. Aí ele vai fazer uma prova, por causa da dificuldade que ele tem de aprendizado, porque ele tem dislexia. E veja bem, ele não tem culpa. Ele não tem culpa disso. Mas ele tem essa certa dificuldade e o professor chega lá e cola uma figurinha na prova dele. Olha a nota, tadinho. Ele estudou bastante, o pai faz as tarefas todos os dias, mas ele tirou 0,75. O professor cola a figurinha. Ah, professor, você é engraçadinho, né, professor? Nossa, você é um comediante, está no lugar errado. Só que não. Não me inclua nesse mico. O aluno, a criança, chega em casa revoltada. Porque se o professor faz isso, ele está autorizando. Isso aqui é um ponto muito importante, meus amigos, que é o seguinte: quando o professor tira sarro de um disléxico, ele abre brecha para que outros colegas façam isso também. Quando eu era criança, para vocês terem ideia, eu entendo que esse garoto passou. Muitas vezes, quando eu era criança, eu fingia estar doente para não ter que ir para a escola. Porque eu sabia que quando eu chegasse na escola, a humilhação iria começar. Era professor me chamando de preguiçoso, burro, indisciplinado. Era colega me tirando sarro porque eu não conseguia acompanhar o mesmo ritmo dos outros colegas. Eu ia muito para a coordenação porque falavam: "Ah, Pipo, você está fazendo corpo mole, vai para a coordenação". Não, eu não conseguia terminar de copiar as coisas do quadro. Não, vai para a coordenação. O professor, ele deve ser o guardião do respeito, da ética em sala de aula. Quando o professor não exerce este papel, ele dá margem para que os outros colegas façam isso também. Quando o professor posta essa figurinha, não me inclua nesse mico, o mico maior é o mico do professor. Por quê? Ele deveria agir com carinho e com respeito. Mas vamos seguir aqui na reportagem, porque eu tenho mais coisas para pontuar. Os alunos a fazerem pior. Claro, se o professor tira sarro, tira com a cara do aluno, você acha que o que os outros aluninhos vão fazer? O que esse professor merece? Hein, professor, se alguém... Tem que ter alguma área da sua vida que você não tem um desempenho legal, né? Vamos lá. Se uma ex-namorada sua chegasse, nota 0 para você, cada mico que você passava, você ia gostar? Toma vergonha, rapaz. Isso é tipo de professor. E os danos provocados a esse aluno agora? Eu sim estou defendendo essa criança, estou comprando a dor dele. Sei que tem gente que diz que no passado os professores até batiam. É por isso também que no passado tem gente que cresceu sem autoconfiança, com muitos transtornos, com muitos problemas, com problema de relacionamento, por causa dos micos que passou em sala de aula. O mundo tem que evoluir. E essa atitude desse professor... Esse ponto aqui é bem interessante, pessoal, porque muitos vão falar assim: na época do meu avô, ele apanhou do professor e ele deu certo. Ah, na época dos meus pais, meus pais apanharam dos meus avós e eles deram certo. Vou falar uma coisa polêmica aqui, pessoal. Você deu certo apesar da agressão física. Ninguém educa ninguém com agressão física. Eu sei que é polêmico. Eu não agrediria meus filhos. Eu vou por outra pegada. Eu vou por outro ensinamento. Não se ensina agredindo, porque isso você vai trazer mais traumas à criança do que efetivamente uma educação. Eu sei que o assunto aqui não é agressão, mas eu achei importante pontuar isso. Pô, não evoluiu em nada. Põe no ar. Esse é o Pedro.
Ele tem 14 anos, um garoto inteligente e cheio de sonhos, mas que tem algumas limitações. Um livro com números é um pesadelo para o estudante. Por isso, o pai acompanha de perto as atividades escolares. O problema é que o que deveria ser inclusivo virou assunto de polícia. A família registrou boletim de ocorrência contra essa escola estadual pelos constrangimentos causados ao adolescente. O ano passado ele ficou sem o menino puxou a calça dele no meio da sala de aula. Numa aula de educação física, ele também sofreu uma agressão, onde ele veio para casa com um hematoma na virilha. Pedro foi diagnosticado com epilepsia aos 4 anos de idade. Por causa das crises, desenvolveu dislexia e TDAH, ou seja, tem dificuldades no... Ponto aqui importante, pessoal. Eu tenho certeza que isso vai ter alguma dúvida aí no meio da galera. Mas, Pipo, como assim desenvolveu dislexia? Sempre ouvi que a dislexia já nasce com a pessoa. Sim, isso é um tipo de dislexia, a dislexia do desenvolvimento, aquela que já nasce com o indivíduo. Existe outro tipo de dislexia que se chama dislexia adquirida, que surge em decorrência a uma pancada, trauma muito forte na cabeça. Pode ser que no meio dessas crises epiléticas, o garoto ele tenha tido algum trauma em alguns neurônios, alguma parte ali do cérebro, que acabou prejudicando principalmente o lado parietal e occipital aqui do lado esquerdo. Ficam aqui neste canto. E o lado direito tem que trabalhar mais para compensar a falta do esquerdo. Essa sobrecarga de atividades é o que causa a dislexia. Tem aqueles que já nascem com o parietal e occipital pouco ativados. Essa é a dislexia do desenvolvimento. E tem aqueles que adquirem isso em algum momento da vida, que é a dislexia adquirida. Há relatos na ciência de pessoas que ocorreram isso depois de um acidente de carro, depois de uma falta de oxigenação no cérebro decorrente de algum afogamento e por aí vai. Então, sim, é possível, sim, adquirir dislexia em algum momento da vida. Mas vamos seguindo aqui na reportagem. O aprendizado. E esta condição faz com que o menino sofra bullying e até agressões físicas na escola. Mas a gota d'água para a família foi esta prova aqui, onde o professor debocha da nota. A nota na prova de matemática foi 0,75. Observe que no canto superior do exame tem uma figurinha, um meme, os dizeres: "Não me inclua nesse mico". O pai ficou revoltado. Deveria ter as lições adaptadas, então... Ponto aqui, pessoal, que também surge, tenho certeza que surge alguma dúvida, mas, Pipo, a prova era de matemática. Ele não deveria ter sido diagnosticado com descalculia ao invés de dislexia? Não necessariamente. Não, nem todo o disléxico, vamos dizer assim, precisa ser diagnosticado com descalculia para ter dificuldade com matemática, tá? Disléxicos podem sim apresentar dificuldades com matemática sem necessariamente terem diagnósticos de descalculia. Pensem comigo. A dislexia, a dificuldade na linguagem, letras, símbolos, o que é uma montanha cortada no meio? É a letra A. Este desenho simboliza um som, e este som, quando conectado com outro desenho, vira outro som. Ou seja, faz todo um trabalho de decodificação. O que é, vamos dizer assim, um cisne, um círculo, e depois chega, a base é reta? O número 2. O disléxico pode ter sim essas dificuldades de associações de símbolos, de letras, de codificação e decodificação com os números da mesma forma que acontece com as palavras. E não necessariamente precisa ter o diagnóstico de descalculia.
Pipo, então, como saber a diferença da dislexia para a descalculia? Se vocês querem realmente saber, comentem aqui, escrevam aqui embaixo nos comentários. Se tiver muitos pedidos, eu preparo um vídeo focado nisso. É que agora não é o momento, mas quero deixar claro para vocês, um disléxico pode sim ter dificuldade com matemática e não necessariamente ter o laudo de descalculia, tá? Importante falar isso. Seguindo aqui na reportagem. Ele não tem essas lições adaptadas. E o professor colocou um meme, né, nessa prova, né, com os seguintes dizeres: não me inclua nesse mico. Ou seja, isso foi muito chocante para o Pedro. Nesse dia ele chorou muito na escola, tá? Ele procurou um canto e começou a chorar quando ele viu essa figurinha, né, esse meme colado na prova dele. Ele chorou e veio para casa muito triste, muito triste. Desse dia em diante, ele não tem mais vontade de ir para a escola. André explica que, apesar das dificuldades, tenta motivar o filho. Eu converso com ele e explico para ele que ele não é diferente de ninguém, tá? Que ele tem que continuar, que ele tem que lutar, tá? E que ele tem que continuar fazendo o que ele sempre fez. Ponto importante aqui, meus amigos. Perceba que como diz na Bíblia, um abismo leva a outro abismo. A escola não faz atividades adaptadas para ele. Ele sofre bullying dos colegas e acabou de sofrer bullying do professor, aquele que deveria ser o baluarte, aquele que deveria ser o guardião da boa educação em sala de aula. Nessa situação, obviamente vou entrar nos assuntos legais, mas nessa situação já ficou uma situação insustentável. Pais, procurem um novo ambiente para a educação dos filhos. Obviamente, processem a escola. Façam um boletim de ocorrência, processem a escola. Sugestão também, caso vocês vejam uma situação dessa, primeiro, do professor, procure um bom advogado, em especial um advogado especialista em direito educacional, porque isso merece uma sanção ao processo não só por parte da escola, vocês, família, processarem a escola, mas também processarem o professor. Porque o professor não pode ter essa atitude. Não pode ter essa atitude. No próprio laudo já vem escrito com certeza quais adaptações a escola precisa fazer. Não tem a menor lógica a escola não adaptar esse tipo de situação. Não tem a menor lógica a escola não querer adaptar. A escola precisa adaptar as atividades. E é muito triste ver isso de um professor. Isso demonstra que a escola não investe em atualização para esse corpo docente. Isso também mostra que o próprio professor não busca se atualizar no processo de ensino-aprendizagem. Muitos vão falar assim, Pipo, mas eu não tive nada sobre dislexia na minha formação, na faculdade. Ok, você não teve, é uma parte do problema. E o seu interesse de ir atrás para você se preparar para situações adversas de sala de aula. Não fez curso sobre TDAH? Não se atualizou sobre autismo? Não se atualizou sobre dislexia? Tem diversos conteúdos, outros produtores de conteúdos na internet, além de mim. Você não acompanhou esse tipo de coisa? Então, o não ter formação não é desculpa. Jamais é desculpa. E só um ponto aqui também, agora falando da parte do pai, o pai está corretíssimo em falar para o filho, tentar estimular, aumentar a autoestima da criança. Só um ponto aqui, que ele não é diferente de ninguém. Se fosse o meu filho, tá? O pai não está equivocado no que ele falou. Mas se fosse o meu filho, eu teria dado uma polida um pouco melhor na fala. Diferente, o disléxico é. Ele não é inferior. Vou dar um exemplo. Eu uso óculos. Tenho 5 graus de miopia. A minha visão é diferente? Sim, a minha visão é diferente, mas isso não me torna inferior, menos importante do que os outros. O cérebro do disléxico funciona de forma diferente? Sim. Funciona de forma diferente.
Então, sim, de certa forma, quem é disléxico é diferente. Mas ser diferente não é ruim. Ser diferente não torna ele inferior. Contando aqui um caso pessoal muito breve, já contei esse caso no Instagram do Dyslexic Club. Quando eu tinha lá por volta de uns 16 anos, eu fiz prova adaptada, aí veio uma abençoada, né? Veio uma coleguinha um pouco estúpida, bruta, e pegou a prova da minha mão e começou a falar alto na frente dos outros. Olha, Pipo, você só tira essa nota porque a sua prova é mais fácil, né? Ela quer que os outros dessem risada. Ela me expôs na frente dos outros. De vez em quando, aí, minha resposta foi bem diferente. A minha resposta, sabe, de vez em quando nós disléxicos temos algumas sacadas. Eu virei para a menina e falei assim: minha amiga, quem mandou você nascer normal? Ela travou. Todo mundo, parou. Pois é, minha amiga, quem mandou você nascer normal? Então, quem tem dislexia, de certa forma, é sim diferente. Mas a sua condição de diferença não o torna inferior a ninguém. Isso é importante. O pai, eu entendo o que ele quis dizer pro filho, mas eu só faria esse polimento, tá? Se fosse no meu caso com o meu filho. Vamos seguindo aqui na reportagem. Faz. Eu estou bem em frente aqui à escola que fica na zona leste de São Paulo e eu vou tentar conversar com o responsável, o diretor dessa unidade. Vou entrar para ver se alguém me atende. Ó, o portão está aberto, a gente já escuta barulho de criança, está tendo aula. Vamos ver se alguém pode falar sobre o caso do Pedro. Só te dizer que o meu diretor está em reunião com os professores, porque a gente está organizando a festa junina. Então ele vai poder falar comigo. Não vai poder falar com você. O bullying é um assunto que vem tomando cada vez mais força. De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 40% dos estudantes afirmaram sofrer algum tipo de intimidação. O bullying, ele compreende qualquer atitude, todas as atitudes agressivas, intencionais, repetidas, né, que ocorrem sem algo evidente, sem uma causa evidente, uma motivação assim que a gente possa perceber, né, de fato. Em relação ao comportamento dos professores, para esta especialista, é preciso capacitação. Eu acredito muito na gente profissionalizar, capacitar esses profissionais que estão lidando no dia a dia escolar com crianças e adolescentes, no sentido também de dar conta de questões que envolvem esses outros aspectos. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que tem um comprometimento com a política pública inclusiva e é contra qualquer tipo de violência dentro ou fora das escolas. E diz também que o professor contado aí na reportagem foi afastado da unidade escolar até o fim das apurações. Então vamos lá, meus amigos. Interromper aqui o compartilhamento. Voltar aqui. Vamos voltando aqui. Isso. Meus amigos, esse finalzinho aqui foi muito importante. Por quê? A secretaria sempre fala, reitera que o compromisso é sobre... Sempre é uma fala muito bonita. Pais, desconfiem de falas bonitas. Desconfiem de falas bonitas, porque muitas dessas falas bonitas é realmente... Fala. Dá vontade de falar assim, tá. E para mudar, o que vocês estão fazendo? 99% dos casos não fazem nada. Isso só se tornou notório porque o pai, ele quis fazer alguma coisa, ele fez um BO. Corretíssimo. Então, pais e disléxicos que estão aqui me vendo, quem tem que se mexer é a gente. Não espere o poder público se mexer. Fale com o vereador que você votou. Fale com o deputado que você votou. Para ter lei. Se está acontecendo isso com o seu filho, entre em contato com um advogado especialista em direito educacional. Por quê?
Primeiro, bullying já dos alunos já é horroroso. E sim, vocês podem processar a escola quando o bullying é por parte de algum outro colega que faz com ele, vocês podem processar a família do autor do bullying. Parado não dá pra ficar, gente. Parado não dá pra ficar. O que não pode é disléxico ficar sofrendo com isso e ter medo de ir pra escola como eu tinha. Muitas vezes, meus amigos, eu fingia estar doente para não ter que ir para a escola. Eu só comecei a gostar de ir para a escola quando finalmente encontrei uma escola que realmente me ajudasse. Meus amigos disléxicos, fazer mudanças são necessárias. E aqui um ponto que a psicóloga falou que foi muito importante é preciso de formação continuada. Por isso quero fazer um convite para vocês. Se você, professor que está vendo aqui esse react, ou mãe, pai de disléxico, eu dou cursos, dou mentorias para ajudar mães, pais, disléxicos de todas as idades, professores, sobre como lidar bem com a dislexia. Se vocês quiserem saber mais informações, vão no primeiro link aqui na descrição. Mas o importante é, com tudo isso, a gente não pode ficar parado. E se a gente ficar parado, nenhuma mudança vai acontecer. Parabéns à família do garoto que tomou uma atitude. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.